Olá pessoal, bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e que às vezes acaba sendo esquecido: o planejamento para o futuro. Todo mundo fala que devemos viver o presente, e é verdade, mas quando falamos de finanças, temos que pensar sempre no nosso futuro. Tem uma frase famosa do filme Kung Fu Panda que diz: o ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. E eu não discordo nem um pouco dessa frase, mas quando falamos de finanças, a gente tem que fazer algumas ponderações. Ontem é história, realmente, e isso não vai mudar. Mas Warren Buffett uma vez disse: o que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem com a história. E isso precisa mudar. Precisamos olhar as nossas decisões do passado e entender quais foram as boas decisões e quais foram as más decisões. Essa reflexão vai nos permitir não errar como erramos e acertar ainda mais. Amanhã é um mistério e realmente não sabemos o que será do amanhã, mas isso não deve nos impedir de nos planejar. Quem nunca ouviu o ditado popular: prevenir é melhor do que remediar? E é isso que temos que fazer. Temos que nos prevenir das dificuldades financeiras que podem surgir no futuro. Para isso, precisamos tomar boas decisões hoje. E daqui a pouco eu vou falar sobre uma coisa que eu acho fundamental de se fazer, que impacta diretamente a forma que olhamos as finanças, e que é bem simples de fazer. Mas ainda temos que falar do que, de fato, o hoje é uma dádiva. Isso é a parte mais importante de todas. Porque apesar de podermos aprender com o passado e nos planejarmos para o futuro, só podemos fazer algo efetivamente hoje. As escolhas de hoje que nos fazem não repetir erros do passado ou nos prepararmos para o amanhã. Por isso, o presente é o mais importante de todos. Então vamos detalhar um pouco mais sobre como podemos aprender com o passado e como nos preparar para o futuro hoje. Começando com o passado. Fazermos controle das finanças é uma ótima ferramenta para isso, mas não é só anotar tudo, é um pouco além disso, e é fundamental, principalmente quando você ainda está começando a se organizar. O que temos que olhar é o seguinte: ao anotarmos todos os nossos gastos, é importante separarmos bem eles em categorias, e depois olharmos efetivamente onde estamos gastando além da conta do que deveríamos. Às vezes, você vai perceber que o valor que você está gastando com um cafezinho após o almoço é maior do que deveria. Mas como fazer isso? Bom, olhar a média do que gastamos a cada mês e ver se está dentro da média é uma forma. Criarmos meta de patrimônio para o mês é outra forma. Fazermos as projeções de gastos é mais uma. E assim vamos analisando onde podemos mexer para gastarmos um pouco menos. E aí vale lembrar que são os pequenos vazamentos que afundam um navio. Os grandes gastos, como aluguel, condomínio, luz, água, não temos muitas ações sobre eles. Podemos até tentar economizar, mas fica difícil. Porém, os gastos de lazer, roupas e o cafezinho que citei mais cedo, esses são mais fáceis. Lembrem-se que eu já falei aqui de fazer a simples pergunta antes de comprar algo: eu preciso disso? Essa pergunta vai ajudar bastante. Por exemplo, você precisa tomar o cafezinho na rua pagando para o restaurante, ou o cafezinho que tem no seu escritório é suficiente para você? Vai ter dia que o cafezinho no restaurante será necessário. Porém, em outros dias, não será necessário ter esse gasto a mais, ainda que ele seja muito pequeno. O ponto aqui é a mentalidade de gastar onde precisamos. Agora, que você já fez a sua planilha, já tem um controle de suas receitas e despesas básicas, podemos dar mais um passo: planejar os seus investimentos no futuro. Vamos fazer uma suposição. Digamos que você ganhe 100 e que 50 você gaste com as suas despesas básicas: água, luz, moradia, alimentação. Logo, sobraram 50 para o resto. Que tal você pegar 30 e definir que isso será para os seus investimentos? E os outros 20 será para o seu lazer. Mas existe algo importante ao fazer isso. Lembra que falei que ia dizer algo que achava fundamental de ser feito? É justamente aqui que mora o pulo do gato. Depois que você ver que é possível investir 30,
ou que seja 20, não importa, mas definindo que esse valor será o que é possível de você investir, considere ele como um boleto que não dá para não pagar. É o boleto do seu eu futuro, e não pagar ele traz consequências graves, assim como não pagar a conta de água. Então, você vai pagar suas contas, incluindo o seu eu futuro, e só depois você vai usar o restante para o lazer. Muita gente investe o que sobra, mas o certo é gastar depois de investir. Podem existir exceções, especialmente por gastos emergenciais, mas investir primeiro deveria ser a regra, pois no futuro, quando sua renda reduzir devido a uma aposentadoria, é dos investimentos que você fizer hoje que você vai viver. Ah, mas tem a aposentadoria do governo, não tem? É bem verdade que hoje ela ainda existe, mas a cada ano que passa, a aposentadoria fica para pessoas cada vez mais velhas e que tenham trabalhado mais, e com valores cada vez menores. Então, eu já trabalho com a regra de que nunca vou conseguir ganhar nada do governo. Se vier algo, é lucro. Mas era isso que eu queria que vocês pensassem hoje. Lembrar do passado, viver o presente, mas pensar no futuro. Com certeza, essas pequenas dicas irão ajudar vocês a descomplicarem as suas finanças. Até a próxima!